Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 170, nós vamos ler os capítulos 105 e 106 do livro de Salmos. Capítulo 105: As maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Glorificai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-te perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para o reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante dele enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertavam com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o seu senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para o seu talante sujeitar os seus príncipes e os seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com teus servos. Eles enviou Moisés, o seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os teus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhes saraivas e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e as figueiras. Ele quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhes tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para se alumiar à noite. Pediram e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual corrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão seu servo, e conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhes guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Capítulo 106. A graça de Deus e a ingratidão de Israel. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão
eu que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos seus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do teu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo e chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram um ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que a sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrancar no deserto. Então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, e também derrubaria entre as nações a sua descendência, e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal Peor e comeram o sacrifício dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira e gravou peste entre eles. Então se levantou Finéias, executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa dele sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes apreenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se prostituíram com seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estava angustiado, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levavam cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graça ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o seu povo diga amém, aleluia. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã, beijos, beijos.